Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão, na manhã desta sexta-feira, onde por mais uma vez nós faremos aqui a leitura da Bíblia Sagrada e também de um trecho da mensagem. Para a versão da Bíblia, para a leitura bíblica de hoje, nós tomaremos o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 13. É uma história muito conhecida de praticamente todas as pessoas. Nós vamos falar aqui de como Jonas quis fugir de uma missão que Deus havia lhe dado e também como que isto é hoje também, quando muitas pessoas querem fugir de um chamado que Deus tem para elas em sua vida. Muito bem, a Bíblia diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Já começa por aí, a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você viu como que a maldade que operava no meio daquela cidade chegou ao ponto de incomodar Deus? Você que às vezes pensa que Deus não está atento ao que ocorre no mundo, a esta maldade desenfreada que vemos hoje também, nesta Nínive moderna que temos hoje, de corrupções, de imoralidades, de ladroagens ao monte aí, né? Todo dia que você abre o teu jornal impresso, ou sintoniza aí o teu televisor, ou conecta ao seu computador, você está vendo dinheiro roubado, dinheiro desviado, corrupção, bandidagem, coisas absurdas que não cessam mais. E isto também está indo à presença de Deus. Por isso, quando as pessoas duvidam e dizem: eu não sei se haverá um fim haverá. Isso não ficará sem uma justa retribuição, sem uma justa condenação do Senhor. A maldade, a rejeição à palavra de Deus está chegando a um nível em que Deus não pode mais suportar. Nós vemos humoristas, nós vemos pessoas hoje, vemos celebridades, né, assim chamadas, porque não são, podem ser aqui na terra, mas são desconhecidos do céu. Mas ainda assim eles estão aí a ofender constantemente o Evangelho, ofender constantemente aqueles que vivem pela fé. E Deus também os visitará na hora certa. Não é o que o coração do homem deseja, não é que estamos aqui desejando mal a ninguém. Mas sabemos que a rejeição à palavra, ela tem um preço terrível. A própria Bíblia nos diz que aquele que crê, ele é salvo, mas aquele que não crê, ele já está condenado. Então pense bem nisto, que Jonas foi enviado para esta cidade, para trazer para esta cidade uma mensagem, a última mensagem para eles, e Jonas, teve medo de fazer isso e fugiu. O irmão Brana diz assim, na mensagem: Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Foi pregado dia 24 de julho de 1963. Se você nos acompanha por vídeo, você pode observar que estamos aqui falando do livro O Altar da Família. É um livro que está à disposição na editora amensagem.org. Você pode acessar e encontrar ali esta editora dos irmãos ali do Rio Grande do Sul. O irmão Hércules está na direção ali e tem trazido este trabalho que é muito proveitoso para nós aqui nas manhãs. Eu espero que te abençoe e te ajude a se aproximar de Deus, a se conectar mais com Deus diante destas pressões, dessa Nínive moderna que temos hoje. Muito bem, o irmão Brana diz assim, então, neste sermão, para que você talvez esteja começando a acompanhar conosco, quando falamos que isto é o trecho de uma mensagem, esta mensagem é um culto. Ela foi ali pregada pelo irmão Brana,
lá nos Estados Unidos e ele é traduzida para nós em livros aqui ao Brasil, várias editoras. Se você está acompanhando por vídeo, você pode acessar aí a descrição deste vídeo. Há algumas editoras que estão aí, a editora amensagem.org, os irmãos dos crentes da Bíblia.org também, e também, acima de tudo, aí, os irmãos ali do Tabernáculo da Fé de Goiânia também, que estão há anos traduzindo mensagens, tem ali um acervo de 300 e poucas mensagens, que estão à disposição para que você baixe em PDF gratuitamente, leia no teu computador, no teu smartphone, onde quer que for. Amém? Então temos aí um vasto material, e quando citamos aqui essas mensagens, são trechos de um culto que foi feito, uns destaques, né, de um culto que foi feito pelo irmão Brana lá nos Estados Unidos, em outros lugares que ele pregou. Muito bem, o texto diz: agora encontramos Nínive em pecado. E o profeta estava indeciso, falando de Jonas, estava indeciso porque aquele era um mundo gentil, era uma nação gentia, um povo gentil, não eram seus e não eram hebreus. Eles eram gentios, grandes embarcações. Nínive era um porto comercial. Havia ali uma grande indústria de pescaria, as pessoas pescavam ali. E eles devem ter tido uma grande reunião pecaminosa ali. Cidade desenvolvendo, cidade crescendo, e você sabe que aonde há o crescimento financeiro desenfreado, sem um controle, cresce também tudo aquilo que é de perverso na sociedade. Ele disse: o dinheiro em abundância, e onde há dinheiro em abundância, e onde o povo está na opinião popular do dia, o pecado e a violência sempre se aninham. A ambição começa, a imoralidade ganha corpo, a prostituição ganha corpo, tudo isso aumenta conforme o homem se torna ganancioso, se torna ambicioso demais. Estas coisas vão acompanhando a violência, a inveja, o ciúme, tudo isso é fruto desse descontrole do homem. Mas ele diz: o dinheiro em abundância, e onde há dinheiro em abundância, o povo está na opinião popular do dia, o pecado e a violência sempre se aninham, eles acham um lugar onde eles podem ficar, né? Deus estava cansado disto, porém, ele tinha um profeta na terra. Deus estava cansado de ver aquela condição, aquilo. A Bíblia usa essa expressão, se você é um leitor da Bíblia, sabe disso, que isto cheirava mal nas narinas de Deus. O pecado cheira mal diante de Deus. E ele tinha um profeta para isso. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim, que certamente o Senhor Deus não faria coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Há uma via pelo qual Deus fala com o homem, e esta via é através dos profetas. Então ele tinha o seu profeta ali. Ele tinha Jonas. E ele diz assim, olha, e ele disse ao seu profeta: vá até Nínive e clame e diga, dentro de 40 dias a cidade será destruída. Vai lá, você é o meu homem, o meu mensageiro, o meu profeta, leve esta mensagem para o povo. Agora Jonas pensou agora, vocês sabem, eu posso ter um pequeno problema. Eu sou um hebreu e eu vou fazer o que no meio dos gentios? Se eu pregar, este povo é ruim, este povo é de uma natureza assim, assim. Se eu falar de Deus para eles, eles me matarão. A ideia passou na mente dele. E ele não conseguiu confiar na direção, no caminho que Deus estava enviando ele. Ele duvidou daquilo, ele teve medo de obedecer a Deus. Vocês sabem, eu posso ter um pequeno problema, portanto ele queria estar mais seguro. Então pensou que ele iria tirar umas pequenas férias, né? Vamos dizer assim, e iria a Tarsis. E encontramos que se passaram 40 dias, hein? Portanto, a mensagem é urgente. O tempo está à mão. Não brinque com outras coisas, tomando um grau de bacharelado em artes e buscando por algo. A hora está à mão. Não é tempo para fazermos praticamente mais nada. Os sinais, talvez você diga, há um dia específico para a vinda do Senhor? Não há. Há um dia profetizado para a vinda do Senhor? Não há. Mas olhando os sinais que estão acontecendo no mundo, podemos ver isto pela Bíblia,
pelos sinais, olhar para a palavra de Deus, então olhar para o mundo e ver que tudo que a Bíblia diz que aconteceria nos dias da sua segunda vinda, elas estão acontecendo. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a redenção se aproxima. Amém? A hora se aproxima para mim e para você, para a raça humana, para o povo gentil, a hora de uma consumação, a hora de um ato final, a hora em que os últimos eleitos estão chegando, e a Bíblia narra isto para nós, que o tempo dos gentios termina, esta dispensação dos gentios, ela vai terminar. Deus volta a tratar com os judeus ali, mas este tempo nosso está findando, você está vendo isso. Imoralidade, violência, fome, pestes, guerras, doenças que o homem não consegue acompanhar sua evolução, elas estão aí, vieram para ficar, não há quem tire isto mais. Você sabe, isto vai prorrogando, isto vai aumentando, melhor, multiplicando cada vez mais. Então ele diz assim, olha, não brinque, a hora está à mão, não é hora de querer se preparar, não. Vou preparar-me primeiro para daí anunciar uma mensagem. Ele diz, isto é o que passa com as pessoas hoje. Elas estão tratando de construir grandes escolas, de ter grandes coisas quanto essas, falando de estudos bíblicos, né? Quando a misericórdia, se pregarmos a vinda, se estamos pregando a vinda do Senhor, para que necessitamos de tantas escolas de ensino bíblico? Se a vinda é tão próxima, parece que estamos criando aqui um império para trabalharmos aqui por 200 anos, por mais 100 anos. É um interesse apenas em crescer materialmente, crescer aqui na forma natural, mas não há um desejo de crescimento espiritual. Entenda bem esta colocação para que você não tenha dificuldades aí. Ele nunca foi contra escolas nem nada disso. Ele está dizendo que se o tempo é tão urgente como estamos pregando, por que estamos nos preparando como se ainda houvesse tanto tempo pela frente? Como se houvesse ainda anos e anos e anos pela frente. Olha, os sinais estão todos aí. Não há de se demorar muito. Você tem notado esta politização dentro do nosso próprio país? Qualquer palavra vira uma guerra? Qualquer frase está virando um confronto nas redes sociais? Que agitação terrível é essa? Que clima de brigas, de contendas é este que estamos vivendo? É hora de abrirmos os nossos olhos espirituais e vermos que em cada canto que o meu olho alcança, que o teu olho alcança, estamos a ver um sinal da vinda de Deus. Amém? Então, olhe bem para isso. Ele diz, vem como um jovenzinho chinês veio a Hudson Taylor e ele diz, Senhor Taylor, melhor dizendo, o Senhor Jesus tem me enchido com o seu Espírito Santo. E eu estou tão contente, tomarei 10 anos agora para adquirir minhas graduações e tudo mais. Olha, Deus veio a mim agora, quanto tempo? Eu preciso me formar pastor agora para pregar? Eu preciso fazer aqui uma teologia vasta, profunda, que termina por negar a própria existência de Deus, negar por muitas vezes a própria Bíblia. É isso que eu tenho que fazer, é estudar agora. E ele disse, filho, não espere por graduações. Se a candeia arde, vá e diga-o. Vá e diga, não espere por um grau. Não espere, você estará meio queimado antes de haver feito a sua graduação. Os sinais estão aí, as coisas se aproximam. Sabe, este ensinamento humano, ele está matando a fé de muitas pessoas. Credos, dogmas religiosos, não estão elevando a fé do povo, mas está fazendo ela denegrir. Em todos os setores e em todas as religiões que você conhece. O homem começou a misturar a sua vontade com a palavra e logo você encontra uma igreja fria, uma igreja indiferente, uma igreja que não ora mais, uma igreja que toma a Bíblia e não consegue crer nela mais porque misturou o desejo do homem com o desejo de Deus. E se você ousar fazer isto, Deus vai embora e te deixa sozinho aí. Você pode ter toda a letra, você pode conhecer toda a Bíblia, mas ainda assim estará sozinho sem Deus. Apocalipse capítulo 22 diz, se você acrescenta algo ou tira algo do livro,
as pragas que estão contidas neste livro virão sobre você. Jesus diz em São Mateus que pode passar céus e terra, mas que as palavras dele não passam. O que isso quer dizer? Que a Bíblia é a verdade sempre. Você não pode contradizer a Bíblia. Você não pode negar as Escrituras Sagradas na tua vida. Quando você nega, você está rejeitando. E quando você rejeita, há uma sentença, há um preço a pagar, coisa que Jonas precisou fazer e você sabe disso. Então, o irmão Branham vem aqui para terminarmos, ele diz, olha, quando você o souber, guarde bem isso, vá quando arde, quando seu coração está desejoso. Se você não sabe nada mais, diga apenas como é que arde teu coração. E apenas não trate de tomar o lugar de nenhuma outra pessoa ou lugar algum. Quando você o souber, simplesmente diga o que você sabe que é a verdade. Essa é a maneira em que vem sobre mim, e assim é que me sinto acerca disso. Se você não souber nada mais que isso, diga isto, vamos, a mensagem é urgente e o tempo está à mão. Diga isto para as pessoas, a mensagem está urgente e o tempo está à mão. Meu coração arde sentindo isso, como eu não sei, ele está ardendo, eu sinto que a hora vem, vamos atrás de um acerto. Vamos atrás de uma mudança, de entregarmos nossa vida para o Senhor? Sabia que nós precisamos de uma ação de coragem, um ato de coragem? Um mover de coragem nas nossas vidas? Você precisa entender o quanto Deus é importante para você. Quando você ver isso, não será difícil para você dizer, olha, eu preciso do Deus da Bíblia. Não é o Deus que a minha igreja me deu. Não é o Deus que o pastor ali falou, não é o Deus que o líder religioso ali pregou, mas é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que não falha. Amém? Eu creio que este é o Deus que estamos pregando para você aqui nas manhãs, te encorajando nas manhãs com este Deus, com esta mensagem, com esta palavra. Eu convido você a ler a sua Bíblia em casa, a fazer uso disso. Ouça o que você anote o que você ouve ali do teu pastor e veja isso na Bíblia, você verá como se encaixa perfeitamente. Você verá como que a Bíblia não falha, meu irmão. A Bíblia é o remédio, é a solução para mim e para você. Quando você ver isto, ver a palavra de Deus se cumprindo e voltar à Bíblia e ver que aquilo está ali dentro, regozije, a hora se aproxima. E eu quero que você esteja pronto para este glorioso momento. Vamos orar? Amado Deus e grandioso Pai, temos, ó Deus, uma audiência que nos ouve, Senhor, por estas manhãs, e elas estão sedentas pelo Senhor. O coração delas também arde pelo Evangelho, pela verdade do Senhor, que Tu as alcance e as visite nesta hora, levando a saúde, levando a fé, curando, Senhor, os enfermos, libertando os cativos, e, ó Deus, abrindo a janela do céu sobre estas famílias, sobre estes lares, ó Deus, homens e mulheres que precisam do Senhor, e eu creio que Tu não os deixarás sós neste momento. Atenda, Senhor, ao clamor de cada um deles. Atenda, Senhor, a necessidade de cada vida. E se há alguém aqui como Jonas fugindo do compromisso com o Senhor, Pai, alcance-o e traga de volta as linhas de batalha do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto, Senhor. Amém, Jesus. Amém.